para a gente começar. Apareceu para mim. Bom, boa noite para todo mundo. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade, o convite, né, que foi feito pela Marie, para estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto que é tão importante e que faz parte aí do meu dia a dia, do meu trabalho profissional. Claro que aqui eu vou abordar um pouco mais dos aspectos relativos à infância, que não é especificamente com o que eu trabalho hoje, mas quando a gente fala de neurodesenvolvimento, não tem como a gente não estudar acerca do que é que acontece desde o início ali do desenvolvimento desse indivíduo, tá? Eu preparei alguns slides aqui para nortear mais para guiar o que eu vou estar falando. Eu até tive um probleminha na hora da elaboração dos slides, então vocês vão me desculpar se tiver algum errinho ali. Faz muito tempo que eu não faço slide, e aí fui tentar usar uma IA para me ajudar, e aí a IA se confunde demais. Eu sou da época ainda que a gente escrevia as coisas no caderno, anotava na agenda, né? Quem vê pensa que eu tenho 60 anos, mas quando eu formei ainda não tinha essas tecnologias, a gente ainda fazia tudo na mão. Então me atrapalhei um pouco ali, mas vai dar para vocês minimamente acompanharem aquilo que eu estou falando. E aí, no final, se der tempo, eu vou falar um pouquinho sobre os aspectos da adaptação escolar em crianças com altas habilidades de superdotação ou dupla excepcionalidade. Se não, a gente vai focar mais na parte socioemocional. E aí, no fim, a gente pode abrir para algumas perguntas ali, tá? Vou ficar de olho aqui no horário para ver se dá o quanto que a gente consegue fazer, tá? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela com vocês. Um pouquinho. Que isso? Ele não tá, só um momentinho que ele não tá aparecendo aqui para mim. Vamos ver. Aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para ficar em tela cheia. Aqui. Dá para ver bem, Marie? Perfeitamente bem. E quem tiver com dificuldade e tiver pelo celular, lembra que dá para aumentar 5 dedinhos também. Então, para mim, está perfeito. Dá para virar o celular, às vezes fica mais fácil de enxergar também. Bom, então vou começar me apresentando rapidamente, né? Então, eu sou Natalita, sou psicóloga, tá? Moro no Paraná, aqui na região metropolitana de Curitiba. Me formei pela Universidade Federal no ano de 2016. Posteriormente, eu fiz uma especialização em saúde da família através do Ministério da Saúde, né? No programa que a gente chama de residência multiprofissional, onde você fica 2 anos atuando em campo para desenvolver habilidades ali. Posteriormente, eu retornei, né, para o trabalho, depois da pandemia ali, especificamente na clínica, em psicoterapia, inicialmente, e fiz uma transição de linha teórica, então eu vinha de um processo de linhas muito filosóficas, né, que era o que eu tinha aprendido na graduação, e então entendi que aquilo não dava conta das demandas que eu recebia ali no consultório, e eu fui estudar a terapia cognitivo-comportamental. E atualmente, né, eu tenho experiência em neuropsicologia desde 2012, que foi meu primeiro estágio na universidade. A neuropsicologia é a área onde a gente associa, né, a neurologia com a psicologia, então a gente vai fazer o estudo ali das funções neurológicas, o que isso afeta no comportamento, como é que isso funciona. E, né, estou fazendo aí a especialização para poder finalizar esse ciclo e me tornar ainda mais expert nessa área. Também realizo uma especialização em terapias cognitivas e contextuais, que é o que eu gosto. Então, hoje eu trabalho com terapia cognitivo e com terapia comportamental dialética na clínica.
E esse ano, especificamente, né, veio como um presente, assim, a uma especialização, né, que foi aberta pelo Sínteses, que é em psicoterapia para adultos neurodivergentes, que é justamente o que eu faço na clínica, tá? Então, atualmente eu trabalho, né, desde 2021 com TDAH, autismos, ó, falei para vocês que tem uns errinhos, autismo e altas habilidades por computação, na linha de avaliação e diagnóstico dos quadros. Já trabalhei com crianças, hoje eu tenho atendido mais o público adulto, e também com a psicoterapia, o tratamento desses adultos, tá? E aí, a gente vai começar, já vou bem direto ao tema, porque eu acho que a gente não tem tanto tempo assim, então vamos ser, né? Vamos ver o que importa. Doutora, quem Então, define o tempo aqui é a senhora, viu? A senhora que manda, a gente só obedece. tranquilo, tranquilo. Então vamos lá. Primeiramente, né? O que é, afinal, né? O AHSD, que as pessoas tanto dizem, né? Ou as altas habilidades e superdotação. Tá? Então, primeiramente, eu queria falar para vocês que o termo altas habilidades e superdotação, ele é como sinônimo, tá? Eles são, no Brasil, é considerado a mesma coisa, tá? Inicialmente, se utilizava o termo de superdotação, mas eles viam uma problemática no termo de que a superdotação atribuía muito aquele valor do indivíduo como um gênio, aqueles mitos, né, que a gente até pode comentar um pouquinho depois, e isso categorizava e excluía muitas pessoas que tinham outras características associadas ao quadro. Então, posteriormente, eles acrescentaram as altas habilidades na tentativa de melhorar essa descrição do quadro. Tá? Então, hoje, aqui no Brasil, a gente usa basicamente como sinônimos, né? Não tem diferença entre um termo e outro. Tá? O que é, então, né, as altas habilidades? Eu vou explicar um pouquinho de forma que é que o Ministério da Educação coloca como altas habilidades e qual que é a problemática que a gente tem também hoje na definição desse termo, tá? Então, segundo o Ministério da Educação, e essa é uma definição lá de 2001, então vocês podem ver que é bem antiga, né? Então, ele considera os educandos com altas habilidades aqueles que apresentam grande facilidade de aprendizagem, que os leve a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes. Tá? Nas diretrizes nacionais para a educação especial, a gente tem, né, que crianças superdotadas e talentosas são as que apresentam notável desempenho e elevada potencialidade em qualquer dos seguintes aspectos. Tá? Então, capacidade intelectual geral, aptidão acadêmica específica, pensamento criador ou produtivo, capacidade de liderança, talento especial para as artes e capacidade psicomotora, tá? Não precisa necessariamente que a criança, o indivíduo tenha todas essas habilidades juntas, tá? A criança pode apresentar, tá? A Word, a WCGTC, vou falar a sigla, porque o meu inglês não está dos melhores, considera como sobredotada ou superdotada, né, são sinônimos, a pessoa com elevado desempenho ou elevada potencialidade em aspectos isolados ou combinados. Então, essa já é uma definição bem clara, tanto no Brasil quanto fora, né, nos Estados Unidos, eles usam o termo giftedness, né, para definir o indivíduo com altas habilidades, de que não é necessário que para a pessoa seja categorizada ou encaixada na identificação das altas habilidades, que ela tenha um talento em todas as questões, tá? O que antigamente era uma dúvida muito grande para as pessoas, né? Então quer dizer que a pessoa que tem altas habilidades, ela sabe sobre tudo, ela é boa em tudo, né? Ela é boa na parte verbal, ela é boa em matemática, ela é boa em raciocínio, e a gente já sabe isso a gente já tem claramente definido que não é exatamente assim, tá? E aí, o que acontece? Antes de eu passar, vou explicar um pouquinho para vocês.
a gente não tem um consenso atual sobre o que é altas habilidades, tá? Se a gente for ver ali, até a definição do próprio Ministério da Educação, ela não leva em consideração todo o quadro, tá? Ela vai falar ali sobre um potencial, né, facilidade de aprendizagem, traz ali o que a gente chama de aspectos socioemocionais, não traz o que isso quer dizer, entende? Até nesse quadrinho aqui, né, ele vai falar um pouco sobre isso também, trazendo as mesmas questões, né? Liderança, interesses por livros, criação, facilidade de interagir com crianças mais velhas, mas será que é só isso, né? Será que são só esses fatores? E aí, a gente tem algumas teorias que foram desenvolvidas ao longo dos anos, eu digo que todas elas, nas minhas considerações, são bem antigas, e os estudos mais recentes sobre a superdotação, eles vêm de 5 anos para cá, e a ciência ela leva bastante tempo para desenvolver novos dados e novos achados. Então, talvez daqui 5 ou 10 anos, essa aula seja completamente diferente. Mas hoje a gente tem uma problemática, inclusive, muito grande no diagnóstico. A gente não chama de diagnóstico, né? A gente chama de identificação, porque as altas habilidades não são um transtorno, né? Ela é uma condição. Então, ela não tem um CID, não tem um código de doença, por isso que a gente não chama de diagnóstico. A gente erra, às vezes, na fala, né? Mas não é um diagnóstico. Essa é uma problemática, inclusive, muito discutida nos locais, nos grupos de estudos, de, afinal, que é altas habilidades, como é que eu vou definir, né? Como é que eu, Ana, profissional, vou ter a capacidade ou o direito de dizer quem tem altas habilidades ou não. Então, quando a gente vai fazer um laudo, quando a gente vai fazer uma avaliação, o Conselho Federal de Psicologia ele exige que a gente argumente de forma bibliográfica de onde a gente está tirando aquela avaliação, né? Pautado em quê? E aí, para isso, nós temos algumas teorias, né, que são bem antigas, não tem uma teoria perfeita, né? O Ramiro, que é o meu professor da terapia para adultos neurodivergentes, está formulando um livro com uma nova teoria sobre altas habilidades, vamos ver o que vem aí no futuro, mas a gente tem algumas aqui para definir, tá? Deixa eu só ver aqui, porque eu tinha visto que um dos slides tinha dado aqui. Vamos primeiro para essa, dos Três Anéis. A teoria dos Três Anéis, do Rensuli, talvez alguém já tenha até lido sobre, para mim, né, Ana, é a teoria que eu mais gosto, porque eu acho que, de forma simples, ela consegue explicar e trazer à luz teste, né, como é que funciona esse indivíduo com altas habilidades. E aí tem muita coisa que a gente não lê nos livros, mas quem trabalha diariamente com isso, né, e talvez quem é professor ou é pai de criança, ou quem mesmo já tem o seu diagnóstico, vai saber do que eu estou falando. Então, eu acredito que na minha prática clínica, ela dá conta de buscar ali o que eu preciso para chegar numa identificação, por exemplo, de altas habilidades. Então, ela foi desenvolvida pelo Renzulli, né, em 78, então vocês podem ver que faz bastante tempo, e propõe que a superdotação ocorre na intersecção de 3 características fundamentais, né, que são as habilidades acima da média, criatividade e envolvimento com a tarefa, tá? Então, as altas habilidades estariam aqui, nessa intersecção. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação, por exemplo, a gente tenta buscar, né, no relato e nos testes dessa criança ou desse adulto, aspectos que façam com que ele se encaixe nessas situações aqui, tá? Então, nas habilidades acima da média, o que, que a gente tem, né? Uma capacidade intelectual superior, geral ou específica. Inclui alto nível de pensamento abstrato e processamento rápido de informações. Então, essa habilidade ela pode ser em uma ou mais áreas, né? Então, eu sempre gosto, por exemplo, de dar o meu exemplo, né? Eu sou bem de humanas, eu acho que eu tenho uma habilidade de comunicação grande, eu sou muito filosófica, meu pensamento é muito abstrato e reflexivo sobre a vida. Mas se me jogar um problema de raciocínio lógico ou matemático, não é muito a minha praia. Eu brinco que se
Se o meu QI tiver que ser calculado pelo raciocínio lógico-matemático, esqueça, né? Então, essa habilidade, ela é diferente em cada pessoa, né? A gente tem pessoas que têm habilidade musical, habilidade mais acadêmica, né? Mais verbal, como é o caso, por exemplo, de advogados, juízes, pessoas que estudam muito essa área verbal. Mas não é só isso, tá? Não é necessário especificamente que eu tenha uma profissão onde eu estudei muito para ter essa habilidade acima da média, tá? Tem, inclusive, pacientes que não fizeram nenhum curso superior, mas que na sua experiência essa habilidade se demonstra ali na sua área de interesse, tá? Dentro da sua vivência, no seu trabalho, naquilo que ele faz. O envolvimento com a tarefa, ele diz respeito a um elevado nível de comprometimento, perseverança e concentração em uma área específica. Representa a energia canalizada para resolver os problemas daquela área, né? Então, o envolvimento com a tarefa, ele normalmente se sobressai ao das demais pessoas, né? Aquela pessoa que se dedica muito a algo, que tem um conteúdo aglomerado de informações sobre um determinado tema, né? Que busca conhecimento acerca daquilo. E também o envolvimento com a tarefa leva a essa questão que ele colocou ali, né? Que foi colocada ali de resolver os problemas. Por quê? Eu só paro de estudar, ou eu só paro de saber sobre algo quando aquilo é resolvido, quando eu consigo compreender aquilo de verdade. Então, você percebe que isso é muito maior do que no indivíduo típico, né? Então, na tipicidade das altas habilidades, isso fica diferente, né? Quando você vai comparar uma criança superdotada com uma criança que não é superdotada, por exemplo. E a criatividade é a capacidade de pensar de forma original e flexível, gerando soluções inovadoras, inclui curiosidade e aberturas a novas experiências. Então, aquela curiosidade, né, aquele desenvolvimento. E aqui, entenda-se por criatividade não apenas aspectos nas artes, por exemplo, uma criança que desenha muito bem. Né? Isso pode acontecer também na resolução de problemas, enfim, na parte verbal, produção de textos, de várias formas. Aí, a gente tem uma outra teoria, que é a teoria triárquica da inteligência, né, que ela foi desenvolvida pelo Sternberg, e ela distingue 3 tipos de superdotação intelectual. Né? Então, o indivíduo superdotado poderá destacar-se apenas em 2 ou nos 3 domínios simultaneamente. Então, a gente tem a inteligência analítica, né, que é a habilidade para resolver problemas, pensamento, abstração e avaliação. A inteligência criativa, que é a habilidade de inventar novas ideias, lidar com novas situações, e a prática, que é a habilidade de adaptar-se ao ambiente e aplicar conhecimento em situações concretas. A inteligência analítica, segundo o Sternberg, né, ela é de natureza analítica, então é uma pessoa que é boa em resolver problemas. Geralmente são mais capazes de enxergar soluções não antes vislumbradas por causa de pensamento abstrato e a habilidade de avaliação das situações, né? Então, o que a gente tem nessa inteligência? A resolução de problemas complexos, né? Capacidade de analisar e resolver problemas de forma sistemática e eficiente. Pensamento abstrato, habilidade de compreender conceitos abstratos e fazer conexões entre ideias. Avaliação crítica, né? Capacidade de analisar criticamente informações e situações. Identificação de padrões, então, habilidade de reconhecer padrões e relações entre elementos, categorização, capacidade de organizar informações em categorias lógicas, tá? Então, é bem possível que quem já fez, ou se o seu filho já fez o teste do VISC, né, tem alguns dos testes presentes dentro da bateria Wechsler de inteligência que analisam essa habilidade analítica, né, a categorização, os padrões, que é o caso, por exemplo, do teste de raciocínio matricial, aquele teste de inteligência geral. Eu brinco com os pacientes quando a gente vai fazer a avaliação, que todo mundo já fez em algum momento, né? Seja no Detran, seja para ser admitido em algum cargo,
aquele teste onde você tem figuras e você precisa encaixar a figura que faça sentido. A inteligência criativa é a habilidade de inventar novas ideias ao lidar com novas situações. Essa inteligência é associada com o uso de conhecimento e habilidades prévias para lidar com essas situações. Então, as características, né? Novidade, capacidade de lidar com problemas pela primeira vez e criar soluções originais. Automação, capacidade de reduzir os esforços de uma tarefa, otimizando processos. Isso aqui é muito do que os arquitetos e engenheiros fazem, né? Pensamento divergente, habilidade de explorar múltiplas possibilidades e perspectivas. Imaginação, capacidade de visualizar cenários e possibilidades para além daquilo que está sendo enxergado. Né? Então, aquela criança que cria, que imagina, que constrói coisas. E a adaptabilidade, flexibilidade para se adaptar rapidamente a novas situações, justamente pela habilidade de criação. Então, surge um novo cenário e está tudo certo, vamos fazer dessa forma X. Às vezes é aquela criança que a mãe está lá super rígida, não tem que ser assim, e a própria criança traz uma solução. Não, mãe, vamos fazer dessa forma, né? Vamos lidar desse jeito. Inteligência prática é a habilidade da pessoa de se adaptar a um ambiente ou mudá-lo a fim de se encaixar com suas necessidades pessoais. Lidar com as tarefas do dia a dia da melhor maneira possível mostra a inteligência de uma pessoa, né, nesse caso da prática. Características, vamos lá. Adaptação ao ambiente, capacidade de se ajustar a diferentes contextos e situações, resolução de tarefas cotidianas, habilidade de lidar eficientemente com desafios do dia a dia, aplicação de conhecimentos, né? Utilizar o que aprendeu em situações concretas, inteligência contextual, compreensão de como agir em diferentes contextos sociais e culturais, e a orientação para objetivos, foco nos resultados práticos e tangíveis. Tá? Então, aqui a gente falou de dois modelos, né? A gente falou do modelo da teoria triárquica, né? Do Stenberg, e aqui a teoria dos três anéis de resumo. Uma não veio para competir com a outra, né? São simplesmente estudiosos que resolveram tentar explicar da sua forma como é que a nossa inteligência funciona e o que é que isso tem a ver com as altas habilidades de superdotação, tá? A gente tem um modelo diferenciado de superdotação e talento, tá? Apresentado por Kné, entre 2000 e 2004, estabelece uma clara distinção entre superdotação e talento, que é uma grande questão para as pessoas, né? Será que eu sou superdotado ou será que eu sou só bom naquilo? É uma pergunta bem, bem interessante, né? Será que eu sou um bom músico ou eu só estudei bastante, eu tenho talento para aquilo, né? Será que eu realmente tenho uma alta habilidade naquele quesito? Tá? E aí, o que é que ele vai diferenciar, né? Então, a superdotação ou sobredotação ali, né? Ele é um quadro que tem uma herança genética muito alta, então é possível, né? Não é incomum, por exemplo, quando uma criança vai para avaliação, que o pai acabe se identificando também com o quadro, né? O pai ou a mãe. São aptidões mais naturais, que surgem assim, muito cedo, né? No interesse ali da criança. É um potencial inato já, você já nasce com aquela habilidade. Independe muito do contexto, ele acaba se desenvolvendo de alguma forma, e aí eu digo que a superdotação ela é tão incrível que às vezes mesmo quando o indivíduo não tem tanta possibilidade de acesso à educação formal ou aquilo que é necessário, ele acaba de alguma forma aparecendo na experiência daquele indivíduo, tá? E são predisposições mais naturais, tá? Já o talento, ele é um produto da interação com o ambiente, né? Segundo o Guiné. São competências que são desenvolvidas. Então, por exemplo, se na superdotação a gente teria, né, alguém com uma habilidade acima da média natural para música, aqui no talento essa pessoa teria uma afinidade com a música e com o esforço ela desenvolveria essa competência naquela área, tá?
é influenciado pela aprendizagem e prática, então às vezes precisa, né? Depende do contexto físico, social, depende de modelo, né? Depende de orientação, é mais influenciado pela família e pela escola, então o talento ele é mais direcionado, né? Ele é mais alguém percebe que você tem um talento em determinada área e te leva, por exemplo, para aquilo. Agora, a superdotação não, ela vai aparecer de alguma forma na sua experiência. Esses tempos eu avaliei um rapaz que ele é diplomata, e aí eu fui conversar com a mãe dele para investigar a questão de autismo e tudo mais. E aí eu perguntei para ela, né, de onde veio essa questão dele para gostar de ler livros muito cedo, desenvolver essa habilidade verbal tão grande. E ela falou assim, eu sei lá. Ela falou assim, ninguém na família gostava disso. A gente morava numa cidade super pequena, numa época em que a gente não tinha acesso à internet, e ele simplesmente pegou os livros que tinha lá na biblioteca e começou a ler, e chegou um dia e falou que ele ia fazer direito e que ele queria ser diplomata. Então, aí a gente vê um exemplo claro, né, de superdotação. O funcionamento. Aí agora, então a gente tem aqui 3 modelos, existem outros, tá, gente? Existem inúmeros, na verdade, de modelos que falam acerca da inteligência que vão tentar explicar a superdotação. Então, deixa eu retomar para a gente entender. Então, a gente falou um pouquinho aqui, né, sobre o que é que as diretrizes do Ministério da Educação definem como superdotação, né? Tem a ver com aquele aluno que aprende rápido, tem uma habilidade acima da média. Aqui a gente viu, né, 3 modelos. Um deles vai dizer que a superdotação é um conjunto de habilidades acima da média, envolvimento com a tarefa e criatividade, que é o do Renzulli. A gente teve a teoria triárquica da inteligência, que tenta explicar um pouquinho, né, de como é que funcionam as inteligências práticas, analíticas e criativas. E a gente tem o modelo do Guiné, que tenta explicar, para nos trazer à luz qual é a diferença entre eu ter um talento específico em algo e eu ser superdotado. Para além disso, quando a gente vai fazer a avaliação, como é que a gente chega, por exemplo, na conclusão de se um indivíduo, uma criança ou um adulto, ele tem altas habilidades? Então, a gente vai observar, vai pegar um desses modelos, né? No meu caso, eu gosto muito do Renzulli ou da teoria triárquica, para ver se essa pessoa, no histórico de vida dela, apresenta aqueles quadros ali, né? Por exemplo, os 3 anéis. E a gente vai olhar para uma coisa também que se chama questões socioemocionais da superdotação. Tá? Então, o que isso quer dizer? A superdotação, ela é um quadro que envolve um funcionamento cognitivo atípico. Tá? Então, por isso ela é chamada de neurodivergência, assim como o autismo e o TDAH. Tá? E devido a esse funcionamento atípico, nós vemos no quadro várias alterações que são diferentes nesse desenvolvimento. E eu sempre explico para as pessoas que me perguntam, por exemplo, por que é tão importante você avaliar e descobrir se você é superdotado, tá? Porque quando a gente está falando de altas habilidades, a gente está falando, né, no slide anterior, né, uma herança genética, um potencial, né, predisposição. Então, isso vai surgir muito cedo na vida do indivíduo, isso vai aparecer muito cedo, assim como os sinais do autismo, por exemplo. Então, isso vai perpassar todo o desenvolvimento de vida dessa pessoa. Desde o desenvolvimento neuropsicomotor, né, que eventualmente pode ser mais adiantado, o desenvolvimento social dessa criança, como é que ela vai se relacionar com os pares, como é que vai ser a vida escolar dela, como é que essa personalidade vai ser formada, que é algo que eu estudo bastante, né? Como é que é, afinal, a personalidade do superdotado, né? Se tem, a gente pega nas avaliações um padrão muito certo de personalidade. Então, como é que eu vou negar algo que é tão evidente, que fez parte de todo o meu desenvolvimento, e dizer assim, não, para que saber? Isso aqui não é importante, isso aqui não existe.
difícil, né? Preocupante. Então, agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a questão do funcionamento cognitivo, de como ele acontece, e também do que a gente chama de aspectos socioemocionais, né? Como é que esse funcionamento emocional dessa criança, né? Ou desse adulto, posteriormente, com outras habilidades. Então, a gente tem ali, né, o Oliveira, lá em 2007, ele disse que as crianças superdotadas apresentam um nível do funcionamento diferente dos demais, então, em 3 processos intelectuais. Então, separação de informação relevante, né? Tem uma capacidade de separar informação relevante de outras irrelevantes, permitindo focar no que é essencial para a resolução de problemas. Combinação de elementos em conjuntos, capacidade de combinar elementos singulares de informação em conjuntos mais abrangentes e diversos no seu significado. Relação de nova informação com conhecimentos. Então, capacidade de relacionar a nova informação com os conhecimentos já possuídos, criando conexões significativas. E aí, aqui nessas conexões, a gente tem um termo que a gente utiliza muito nas altas habilidades, que talvez vocês já tenham visto, que é o termo de pensamento arborizado, né? Então, devido a uma memória mais destacada, né, um processo cognitivo que funciona de forma mais rápida, que busca muito conhecimento, que tem uma curiosidade muito alta, esse indivíduo acaba gerando conexões muito rápidas de pensamento entre uma coisa e outra. Então, às vezes, a pessoa está falando sobre uma coisa e daqui a pouco esse pensamento já se arborizou em outras 500. E aí, às vezes é comum que o pai dessa criança, ou às vezes, né, quando a gente está falando de um adulto, que as pessoas de fora não entendam. Por quê? Porque essa pessoa vai tentar passar essa informação que ela gerou mentalmente. Imagina um computador trabalhando muito rápido. E a pessoa que está de fora não vai entender o que é que está acontecendo. Por quê? Porque vai envolver tudo isso aqui, né? Combinação de conjuntos, relação de novas informações em conhecimento, vai criar associações entre as coisas. Então, isso acontece e é algo muito comum. Então, o pensamento arborizado, tá? Deixa eu ver. Deixa eu só ver aqui. Acabou que não foram todas as informações que eu queria, então eu vou falando aqui para vocês, tá? Algumas características que a gente tem nessa questão socioemocional que eu falei para vocês. Então, a gente tem normalmente crianças com altas habilidades, têm um comportamento extremamente questionador e curioso sobre o mundo, preferência por pensamentos mais complexos, tá? Habilidade para uso do pensamento abstrato e raciocínio. Então, podem ter dificuldade para fazer amizades com colegas da mesma idade, justamente porque, né, esse pensamento abstrato ele está mais evoluído do que a idade cronológica. Então, às vezes a criança vai achar os colegas da mesma idade chatos ou que são bobos, né, perto do que ele já sabe, e aí vai procurar crianças mais velhas ali para se relacionar. Habilidade para aprender e disseminar informações, né? Então, aquela criança que capta rapidamente o que o professor falou, processa, já cria, né, essa arborização do pensamento e já entra no carro à tarde contando para os pais e, enfim, querendo saber e pesquisar mais sobre os assuntos. Podem apresentar um comportamento desafiador quando aborrecido ou frustrado. E aí a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a questão de assincronia, né, no desenvolvimento cognitivo e emocional. Estabelece associações entre conceitos abstratos, baixo limiar para aceitar os fracassos, né, por causa da questão de competência. Então, vai tentar fazer tudo muito bem feito, em grande quantidade, quando isso não acontece, tem dificuldade para lidar com isso. Imaginação fértil, podem deixar tarefas escritas incompletas, demonstrando insatisfação e fazer o mínimo para ser aprovado, tá?
O que isso quer dizer, né? Às vezes é aquela criança que nem se esforça tanto assim ao ver do pai ou do professor, mas tira uma nota boa. Aquele aluno que nem copia a tarefa em sala, às vezes fica, né, batendo caneta na mesa, assim, mexendo na caneta, mas ele está só de forma auditiva, abstraindo tudo que o professor está falando e vai bem na prova. E aí acho que a gente começa a ter, às vezes, problema com as escolas, né? É aquele aluno que a escola vem e fala assim, ó, pai, teu filho não faz a tarefa, tá atrapalhando em sala de aula, termina a tarefa muito rápido e conversa com os colegas, atrapalha o colega de sala. Aí o pai, né, vai olhar, mas peraí, mas o boletim dele tá normal. As notas eventualmente são normais. Por quê? Porque ele assimilou o conteúdo de uma outra forma. Ele não precisa do método padrão de copiar, de fazer milhões de exercícios em casa. E aí a escola vai questionar esse pai sobre o comportamento, mas ela não vai ter motivos suficientes para dizer para o pai que aquele prejuízo está acontecendo. E aí é muitas vezes quando começa a dificuldade desse indivíduo, dessa criança ou desse adolescente com a escola, no manejo dos comportamentos ali. Podem apresentar tédio, letargia, desinteresses e ansiedades para o término das atividades, principalmente as atividades que não são do seu interesse. Podem demonstrar desorganização no gerenciamento do tempo em aspectos práticos, né? Então, às vezes, vão muito bem, dependendo da inteligência que essa criança tem, ela pode muito bem na parte acadêmica, criativa, mas ter dificuldades básicas na vida ali, né? De controle, de organização. Tem uma tendência, muitas vezes, a se isolar, por aquilo que eu disse, às vezes não se identifica com o que os pares falam, né? Não acha as outras crianças bobas, tem interesses que as outras crianças não têm, então, enquanto está todo mundo falando de futebol e falando de jogos, essa criança ela quer estudar ciências, ela quer estudar as pedras, o descobrimento do mundo, ou história, tá? Então, isso pode fazer com que ela fique isolada dos pares, né? E uma tendência também a apresentar, muitas vezes, alterações de humor. O que acontece? Agora eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a parte não tão fácil das altas habilidades, né? Não tão que às vezes não é apresentada, que foi o que a Maria me pediu para focar, né, nesse momento aqui de conversa, tá? Vou até me ajeitar aqui na cadeira. O que acontece? Existe uma coisa que a gente chama dentro das altas habilidades, tá? E isso é visto até nos adultos que eu atendo, que é a questão da sincronia. Então, o que acontece? A gente tem diferenças entre os desenvolvimentos, tá? Então, quando a gente fala de altas habilidades de superdotação, a gente está falando de um desenvolvimento cognitivo atípico. Então, a gente está falando ali, né? É um desenvolvimento avançado em relação à idade cronológica, como eu disse, né? Capacidades cognitivas superiores, o que isso quer dizer? Uma atenção por mais tempo, uma memória muito boa para fatos e eventos, e pessoas, e histórias e conhecimentos, tá? Essa habilidade de aprendizagem rápida, às vezes até de forma sem haver estimulação do meio. Essa criança nunca fez um curso de inglês, mas ela aprendeu a falar inglês sozinha, vendo vídeos na internet, por exemplo, né? Então, autodidata essa pessoa. Só que o que acontece? O desenvolvimento emocional, ele é diferente, o nosso desenvolvimento emocional, ele é diferente do nosso desenvolvimento intelectual. Por quê? Porque o desenvolvimento emocional, ele precisa de tempo para maturação. E não só tempo, ele precisa de tempo e ambiente propício para que isso aconteça. E aí a gente gera um grande problema que a gente tem nas altas habilidades, e que é a maior queixa que os pais trazem normalmente, que é, né? Meu filho parece, em alguns momentos, um mini adulto, ele discursa,
e ele questiona, e ele dialoga com o professor, com adultos, com os pais, né? É literalmente, às vezes, né, uma criança assim que claramente tem habilidades acima da média para a sua idade, mas quando, por exemplo, ele é frustrado ou quando ele não está bem, ele parece um bebê chorando, né? Parece que aquilo não. Cadê aquela criança que sabia discursar, que sabia negociar? Sumiu tudo. Tá? E isso acontece justamente porque o emocional não acompanha essa habilidade intelectual. Então, às vezes, eu tenho a impressão de que no âmbito intelectual meu filho tem 5 anos, mas parece ter 10, mas no âmbito emocional ele parece ter 3 anos. Então, isso gera essa sincronia, essa diferença no desenvolvimento. E aí, como a gente tem essa sincronia, isso fica muito mais evidente. Parece que, nossa, o que o meu filho tem é muito difícil emocionalmente falando. Né? Então, são birras gigantescas, são ansiedades gigantescas, dificuldades de lidar com o ambiente, dificuldade de lidar com a frustração, né? E esse é o grande, acho que o principal desafio dos pais e cuidadores e profissionais que atendem essas crianças. Por que a gente vê uma desregulação emocional muito grande assim nessas crianças também? Porque eles têm o que a gente chama na DBT, por exemplo, de vulnerabilidade biológica. Então, é uma tendência a sentir as emoções de forma mais intensa e um retorno lento ao basal, que a gente diz. Então, quando se desregula, demora para voltar, não consegue voltar. E, por muitas vezes, se a gente soma essa vulnerabilidade a um ambiente que invalida esse indivíduo, que não dá um norte para essa criança do que é que ela deve fazer, como é que ela deve agir, né? Ou, além de não validar, invalida, são coisas diferentes, né? Posso só não validar, não fazer nada a respeito daquilo. Mas invalidar é dizer assim, tá errado, você não deve sentir desse jeito, né? Não cria parâmetros para dizer para o teu filho, olha, tá tudo bem tirar uma nota 8. E aí ele cresce, ele acha que ele tem que tirar 100 o tempo inteiro, então ele vai crescer ansioso, perfeccionista, né? E aí, devido à questão de desregulação emocional, quando ele tem uma prova, ele não tem parâmetro. Se ele tira 100, o pai fala que não fez mais do que obrigação, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não consegue não tirar 100. Ele se cobra, ele vai ficar sem rumo, sem norte. Isso vai levar a um sofrimento emocional muito grande. Então, o relato dos pais é de desregulações emocionais intensas nos indivíduos com altas habilidades de perdotação. Quando a gente traz isso para a vida adulta, não é diferente. Então, às vezes, eu brinco com os pacientes, porque a principal questão que os adultos me buscam é justamente essa. Poxa, eu sou, sei lá, um cara super desenvolvido na minha área, eu tenho empresas, eu criei coisas, eu fiz sei lá quantas faculdades, mas eu não consigo me regular emocionalmente. Eu não sei como sentir, eu sou. E aí isso propicia o desenvolvimento de diversos transtornos, como ansiedade, depressão, traz um sofrimento significativo para aquele indivíduo. Então, eu brinco, tem uma paciente minha que às vezes ela comenta isso, ela fala, nossa, eu sou tão desenvolvida na minha área tecnicamente, mas de forma na maturidade emocional para a vida adulta, ela diz assim, eu me sinto um adolescente, me sinto um bebê, eu não sei o que fazer. Por quê? Porque é diferente você desenvolver uma habilidade técnica e você lidar efetivamente com as questões que a vida nos coloca. Então, essa é a principal característica que a gente vê, tá? E é o que mais gera dúvida nos pais, nos educadores, e gera maior sofrimento nos indivíduos, né? Nas crianças ou nos adultos com disabilidades. Tá? Aí, a gente vai ver que, mais uma vez, assim como foi falado lá, né, nas teorias das inteligências, a gente tem perfis diferentes de altas habilidades, né?
que podem se manifestar de forma isolada ou combinada. E cada um desses perfis apresenta uma característica específica. Então, a gente tem aquele indivíduo que é mais escolar ou acadêmico, né? Tem um excelente desempenho em áreas específicas do currículo escolar. Então, por exemplo, aquela criança que vai muito bem na matemática, né? Criança que ganhou a Olimpíadas de Matemática no estado dela. Social, habilidades de liderança, empatia e organização de grupos. Eu tô aqui, ó, nessa habilidade aqui. Produtivo criativo, grande capacidade de produção criativa e inovadora, aquela criança que vai na feira de ciências inventar algo diferente, né? Um talento especial, habilidades excepcionais em música, artes, teatro. Intelectual, capacidade cognitiva geral elevada e processamento complexo. E psicomotor, né? Excelência de habilidades motoras e coordenações. Aqui a gente pode ver, por exemplo, os atletas, aquelas pessoas que se desenvolvem ali, que acabam, enfim, indo para essa área, as meninas da ginástica, alguns jogadores de futebol, enfim. Aqui a gente não vai olhar. Existe uma teoria que eu gosto bastante, né, que eu queria comentar com vocês, que eu acho que ajuda a gente a entender alguns aspectos do porquê que a gente tem tanta confusão entre altas habilidades ou TDAH, né, por exemplo, que é a teoria da sobreestabilidade, né, da desintegração positiva do Dabrowski, que é uma teoria bem antiga, né, o Dabrowski viveu lá de 38 a 79, que tem. Então, ele dizia que existe uma origem orgânica e neurológica, e mostra-se através de uma excitação elevada em diferentes áreas. Tá? Então, o que é a sobreestabilidade? Imagina que esse cérebro, que ele funciona de maneira diferente, é como se ele tivesse mais conexões neuronais ali. Eu gosto de explicar dessa forma. E isso gera tantas questões, igual eu falei, o pensamento arborizado, que vai criando ramos para todos os lados, e aqui a gente vai ter, então, como se de alguma forma essas conexões, essa excitabilidade, esse cérebro que funciona muito rapidamente, isso precisasse sair para fora. Imagina quando a gente tem uma descarga elétrica, por exemplo, né? O que é que acontece? Então, seria mais ou menos isso. Então, essas pessoas sentem o mundo de uma outra forma, né? Isso acaba mudando a perspectiva como essa criança, como essa pessoa enxerga a realidade. Então, na sobreestabilidade emocional, a gente tem sentimentos intensos, complexos e profundos. Pessoas com essa sobreestabilidade podem experimentar extrema empatia, apego emocional e preocupação com os outros. Na intelectual, manifesta-se através de uma intensa atividade mental, curiosidade, concentração, resolução de problemas e busca por conhecimento e verdade. Imaginativa, expressa-se através de rica associação de imagens, invenções, fantasia, uso de metáforas e visualizações vívidas. Pode incluir sonhos elaborados e uso dramático de imagens. E aqui eu gosto de contar que eu tive um paciente uma vez que ele tinha uma imaginação tão fértil que ele chegava às vezes a não saber o que era imaginação e o que era realidade. E em algum momento a gente chegou até a cogitar que ele estava tendo alucinações e delírios por causa disso. E aí, quando eu fui explorando melhor com ele como é que isso acontecia, a gente foi descobrir que, na verdade, ele tinha uma imaginação. Então, ele ouvia alguém conversando do lado dele, falando sobre abelhas, por exemplo, e aí a mente dele já divagava e ele criava um filme sobre abelhas na mente dele, que ele chegava a acreditar que ele estava delirando com aquele determinado tema. Na sobreestabilidade sensorial, a gente tem, né, experiências sensoriais intensificadas, incluindo visão, audição, tato, olfato, paladar. Pode manifestar-se como prazer estético elevado ou desconforto com estímulos sensoriais. Então, pode vir desde assim, nossa, eu sinto um prazer muito grande com os cheiros, eu tenho memórias que têm cheiros, por exemplo, né? Mas também pode vir na ideia do desconforto. Então, por isso que é comum e aí é que há também uma confusão se é altas habilidades ou é autismo, por exemplo, porque essa criança, esse indivíduo pode ter uma sensibilidade sensorial
parecida ou tão grande quanto a de um autista, por exemplo. Tá? E a psicomotora manifesta-se como excesso de energia, entusiasmo, movimento rápido, agitação e necessidade de ação física. Pode incluir fala rápida, impulsividade e comportamento competitivo. Aqui a gente vai ver, né, alguma semelhança com o TDAH. Então, não é incomum que os indivíduos, né, como eu disse, com as habilidades, aquela criança que ela não consegue ficar parada na mesa, e aí o professor vai questionar, vai trazer para esse pai. E o que é que vai trazer para nós a diferença, se é TDAH ou altas habilidades? A questão do prejuízo. Né? Então, se nós tivermos prejuízo associado, a gente faz uma investigação relacionada ao TDAH. Se não, pode ser, né, uma sobreexcitabilidade. Eu tinha um paciente, por exemplo, que fazia faculdade e para ele ficar às 4 horas da manhã assistindo aula era terrível. Ele falou que ele ficava, que era como se tivesse um comichão assim nas mãos dos pés. E aí, às vezes, ele levantava e ia e ficava andando em volta do campus, assim, do prédio que ele estudava, por uns 10 minutos até aquilo passar, e aí ele voltava a assistir a aula. Tá? Aí, né, para a gente caminhar um pouquinho mais, que talvez seja a dúvida da maior parte das pessoas aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da dupla excepcionalidade, que é algo que ainda causa bastante dúvidas nas pessoas, tá? Então, a dupla excepcionalidade, ela ocorre quando uma pessoa com altas habilidades de superdotação também apresenta alguma condição que afeta seu desenvolvimento ou aprendizagem. Então, pode ser TDAH, TEA, dislexia, né, transtornos específicos de aprendizagem, dislexia, descalculia, desortografia, entre outros, tá? Por que é tão difícil a gente fazer um diagnóstico diferencial entre os quadros ou ainda fazer a identificação da dupla excepcionalidade? Tá? Por quê? Aí a gente está ali do lado esquerdo, né? As características das altas habilidades de dotação podem mascarar as dificuldades. Tá? Então, assim como as dificuldades podem mascarar as altas habilidades. Então, dando o exemplo, por exemplo, do TDAH, a gente tem aquele indivíduo que tem dificuldade atencional, mas que acaba compensando a aprendizagem de uma outra forma. Então, eventualmente, é aquela criança que talvez não vá ter aquela nota tão baixa em determinada matéria como a criança que tem só TDAH, que tem um prejuízo muito grande. Então, esse indivíduo, por exemplo, não consegue prestar atenção na aula, mas ele aprende de uma outra forma em casa. E aquilo é compensado. E por que que as dificuldades mascaram as altas habilidades? Porque, eventualmente, por exemplo, a disfunção executiva do TDAH, organização, planejamento, faz com que esse indivíduo não atinja todo o seu potencial. Isso é muito comum, a gente vê muito isso nos adultos, né? Eles relatam isso. Poxa, eu sei que eu seria capaz de, sei lá, ser um inventor de uma fórmula química que iria resolver o problema de tal coisa, mas eu não consigo nem chegar no horário na minha empresa, por exemplo. Eu não consigo entregar um projeto para o meu chefe. Ambas as condições podem se camuflar mutuamente. Há um foco, né? A nossa sociedade ela foca muito excessivamente nas dificuldades e negligencia as potencialidades. Então, assim, não importa se o meu filho é bom em português, geografia, história. Se ele for mal em matemática, ele vai ser visto como uma criança que vai mal em matemática. Né? Ele não vai ser, às vezes, estimulado a ir melhor no português. Ele vai ser estimulado a ficar estudando a área que ele tem dificuldade, que é a matemática. Tá? Esse é um erro, um problema do nosso modelo de educação hoje em dia. Avaliações padronizadas podem não tentar o perfil completo, então essa avaliação neuropsicológica que a gente faz em consultório, ela é, sim, incapaz de avaliar toda a criatividade do indivíduo, todas as habilidades, por exemplo, motoras. A gente sempre pede para os pais trazerem vídeos, enfim, desenhos da criança, porque os testes em si não conseguem avaliar esses quesitos. E esse desempenho acadêmico consistente também é difícil de fazer a identificação. Então, como eu disse, às vezes a criança tem TDAH com outras habilidades, ora ela vai muito bem na escola,
mal. E aí isso causa confusão, né? Ah, ano passado ele foi muito mal, mas esse ano está bem, então deve ser. Nem homem, né? Nem TDAH, nem outras habilidades. Então, quando a gente tem altas habilidades em TDAH, a gente tem dificuldade de atenção e hiperatividade coexistindo com alto potencial cognitivo. Altas habilidades de TEA, interesses restritos e intensos com habilidades cognitivas avançadas. Altas habilidades de superdotação mais dislexia, né? Dificuldades na leitura, apesar de um excelente raciocínio. Altas habilidades de descalculia, dificuldades matemáticas em áreas, né, muito específicas ali, mas de desenvolvimento possivelmente normal em outras áreas. E aí a gente tem também outros transtornos emocionais, né? Altas habilidades com ansiedade, depressão, transtorno bipolar, transtorno de humor. E aí ali é importante ressaltar que a identificação precisa de dupla excepcionalidade é fundamental para o desenvolvimento das intervenções educacionais adequadas que atendam tanto às necessidades relacionadas às altas habilidades quanto às dificuldades específicas. Tá? Por isso que a gente precisa de currículo adaptado. Não dá para pegar um modelo de como é que se faz com uma criança superdotada e aplicar para uma criança, por exemplo, que tem altas habilidades de TDAH. É diferente. Tá? Que eu vou passar bem rapidamente, né, para explicar um pouquinho, então, da somatória desses dois quadros. Primeiro eu vou falar do TDAH, depois do autismo. Então, altas habilidades de TDAH. Então, a gente tem aqui, possivelmente, a maior parte das pessoas já viu, que é os critérios diagnósticos do DSM-5-TR, né? Que é o manual diagnóstico que vai dizer para nós o que é transtorno, o que não é. É por ele que a gente se baseia, não é nas vozes da nossa cabeça, eu brinco assim com as pessoas, né? Por isso que eu digo que o autodiagnóstico ele não é ruim desde que ele seja só o começo da busca por uma identificação correta, né? Você se identificar com sintomas não tem problema. O problema é você não testar isso, você levar isso como verdade, sem que alguém valide isso, né? Um profissional competente valide isso para ti, tá? Então, a gente tem ali, né, no diagnóstico de desatenção, na parte de desatenção. Frequentemente não presta atenção em detalhes ou comete erros por descuido em tarefas escolares, no trabalho ou durante outras atividades. Frequentemente parece não escutar quando alguém lhe dirige a palavra. Frequentemente tem dificuldade para organizar as tarefas e atividades. Perde as coisas necessárias para tarefas ou atividades. Tem dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas, inclusive. Não segue instruções até o fim, não consegue terminar trabalhos escolares, tarefas ou deveres no local de trabalho. Evita, não gosta ou reluta em se envolver em tarefas que exigem um esforço mental prolongado e é facilmente distraída por estímulos externos. Frequentemente, né, a nota lá embaixo, é esquecida em relação às atividades cotidianas, né? A mãe pede para fazer uma coisa e a criança esquece. Para fechar o diagnóstico predominante desatento, é necessário que ele cortou aqui, mas é necessário que a gente tenha 6 critérios na criança, dos 9, e no adulto é necessário que a gente tenha 5 critérios, porque a gente, o DSM entende que quando o adulto, a gente há uma compensação de algumas dificuldades, tá? Por estratégias. E aí, quando a gente fala, né, da hiperatividade ou impulsividade, né, quais são os sintomas no TDAH especificamente? Remexe ou batuca as mãos aos pés, ou se contorce na cadeira, corre ou sobe nas coisas em situações em que isso é inapropriado, não para agindo como se estivesse com o motor ligado, levanta a cadeira em situações, da cadeira em situações em que se espera que permaneça sentado, é incapaz de brincar ou se envolver em atividades de lazer calmamente, fala demais, né, frequentemente. Impulsividade, deixa escapar uma resposta antes que a pergunta tenha sido concluída, interrompe ou se intromete em conversas, jogos e atividades, e tem dificuldade para esperar a sua vez. Tá? A gente tem 3 tipos de TDAH, né? O TDAH predominantemente desatento, o predominantemente hiperativo e o combinado, quando a gente tem, né, fechado 6 critérios de um lado e 6 critérios do outro lado. O diagnóstico diferencial entre TDAH
e altas habilidades é fundamental para evitar identificações equivocadas e garantir as intervenções adequadas. Então, abaixo estão as principais diferenças, né, para quem tem dúvida. Então, no aspecto da agitação, no TDAH, ela está presente na maioria dos ambientes em que a criança frequenta. Então, não só na escola ou não só, né, em casa. Nas altas habilidades, essa agitação costuma se manifestar quando o conteúdo já é de conhecimento ou quando conclui tarefas e está ocioso. Então, isso não acontece o tempo todo, né? Às vezes, quando a criança está concentrada em algo que ela gosta, isso também não fica tão evidente, tá? Intensidade se diferencia principalmente em relação à frequência e intensidade, assim como as ocasiões em que acontece, tá? E, nas altas habilidades, ocorre somente em contextos que fujam da área de seu interesse, com questionamentos relacionados a uma curiosidade ou conhecimento fora do que está sendo debatido. Habilidades motoras, né? No TDAH, a gente tem prejuízos em habilidades motoras finas, muitas vezes, por consequência, isso pode ser refletido na escrita. E nas altas habilidades, geralmente, a gente não tem prejuízos motores específicos. O desempenho acadêmico no TDAH, ele é inconsistente, né? Às vezes a criança vai bem numa área e ruim em outra. E nas altas habilidades, a gente tem uma maior facilidade para aquisição do conhecimento, porque a gente não tem o processo de atencional comprometido. E aí, quando a gente soma os dois quadros, eu sempre faço uma brincadeira com os pacientes de que a gente cria como se fosse um Pokémon diferente, é uma outra coisa. Esquece muito do que a gente viu, porque a gente tem uma nova situação. Então, quando a gente tem dupla excepcionalidade, alguns comportamentos podem ser observados com maior frequência. E esses comportamentos são resultados dessa interação entre esse cérebro, que tem duas condições coexistindo ali. Tá? Na comunicação e expressão, a gente tem, né, muitas vezes aquela fala rápida do TDAH, mas ela é uma fala mais eloquente, né? Ela é uma fala mais bonita, mais argumentativa. Muitas vezes impulsividade ao responder, tendência a misturar realidade e ficção, vocabulário avançado, mas às vezes com dificuldade de organização daquilo que está sendo dito, constantes questionamentos e interrupções frequentes. Tá? Na aprendizagem e cognição, o desempenho acadêmico pode ser inconstante, como eu disse, né? Então, às vezes, nas áreas em que essa criança tem altas habilidades, ela vai muito bem, aí entra a sincronia, né? Vou muito bem em matemática, ou vou muito mal em outra área, ou esse mal não precisa ser tão mal, vai na média, né? Não é inconsistente porque não é padrão em todas as habilidades, tá? Há uma área de interesse que às vezes não é tão acadêmica, porque o TDAH ele gera dificuldade nesse contexto muito formal. Então, essa pessoa acaba desenvolvendo uma habilidade em outras coisas. Ela vai gostar mais de música, ela vai gostar de jogos, ela vai gostar de outras coisas, porque ali ela não precisa, esse déficit atencional não vai ficar tão evidente quanto é no ambiente formal de educação. Tá? Alta criatividade, intensa atividade mental e distrações e devaneios também acontecem, né, na soma da dupla excepcionalidade. Comportamentos e emoções. Alta sensibilidade à estimulação ambiental, intensa curiosidade, comportamentos exacerbados, dificuldades de ajustamento a novos ambientes, baixa autoestima, frustração perante as dificuldades e tédio com tarefas rotineiras. Vamos lá. Agora a gente vai falar sobre a questão do TEA. E aí, cadê vocês? Deixa eu abrir aqui para eu olhar. Não sei, Maria, se a gente tem essa informação de se todas as pessoas que estão aqui, as mães são mães de crianças com TEA, ou são pessoas com TEA? Eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui são mães de filhas com TEA, algumas mães com TEA, mas temos aqui alguns rostinhos que eu já vi que são neurodivergentes e alguns que ainda estão ali na metade do caminho. Já vi o pessoal mandando joinha ali, né? Eu sou dupla excepcionalidade, a Flávia, né? Isso. Então,
a gente tem aí esse quadro. Eu imaginei, eu quis passar pelo TDAH, porque eu acho que também normalmente as pessoas têm bastante dúvida, Muitas. mas eu, né, vamos, Ó, aqui, vamos ó. Vai, para TDAH as aulas. falta nesse grupo. Fica tranquila, doutor, tem vários. Então, a gente tem aqui, né? Vou passar rapidamente, possivelmente isso vocês já sabem, né? Que o transtorno do espectro autista é definido como um transtorno do neurodesenvolvimento, caracterizado por dificuldades na interação social, comunicação e comportamentos restritos e repetitivos, interesses, né? Comportamentos e interesses restritos e repetitivos. Né? A etiologia do TEA, né? Ela é complexa e multifatorial. Não existe uma causa única específica, envolve fatores genéticos e neurobiológicos, fatores de risco psicossociais, e há diversas formas de manifestação, por isso que a gente chama hoje de espectro. Né? As características principais, né? Déficits persistentes na comunicação social e na interação social, padrões restritos e repetitivos, interesses e atividades. Sintomas presentes, né? Precisam estar desde a infância, e os sintomas limitam e prejudicam o funcionamento diário. E há uma variabilidade na apresentação e gravidade dos sintomas. Então, a gente divide em 3 níveis, né? Leve, moderado e grave. Deixa eu só ver. E aqui ele vai, né, a gente vai explicar aqui, né, no slide foi colocado que os déficits de comunicação e interação social são características centrais do transtorno do espectro autista. Esses déficits podem se manifestar de diversas formas e em diferentes níveis de gravidade. Então, é muito comum que, às vezes, as pessoas venham para avaliação e descrevam, eu me... as características do TEA, né? Mas quais? Eu sou muito sensível, eu gosto de rotina organizada, e aí a gente vai investigar, mas essa pessoa não tem nenhum tipo de déficit na interação social, né? E aí a gente descarta, tá? Para que haja o diagnóstico, a gente precisa estar nos 2 âmbitos, tanto no âmbito da interação social, quanto no âmbito dos comportamentos restritos e repetitivos, tá? Né, na reciprocidade social e emocional. Então, a gente tem dificuldade em iniciar, manter e compreender as interações sociais, né? Então, os exemplos: incapacidade de iniciar ou responder, dificuldade de manter conversas, né? Aquele vai e vem, reduzido compartilhamento de interações e emoções, falha em iniciar ou responder às interações sociais. Aqui é aquele indivíduo que é meio desajustado ali, né? Socialmente. Os déficits na comunicação não verbal, dificuldades no uso e interpretação de comportamentos comunicativos, né? Então, dificuldade de interpretar a linguagem e os gestos, redução nas expressões faciais e no contato visual, integração pobre entre comunicação verbal e não verbal, e o uso limitado ou ausente de gestos comunicativos, né? Então, aquela pessoa que não são em todos, mas para alguns indivíduos fica mais evidente aquele comportamento que parece mais robotizado, que a gente diz, aquela fala sem muita entonação, pode acontecer, tá? Nos indivíduos com TEA, que a gente está falando só do TEA por enquanto, tá? Dificuldades em desenvolver, manter e compreender relacionamentos apropriados ao nível de desenvolvimento e alterações na comunicação verbal que afetam a interação social efetiva. A gente tem aí também os padrões restritos e repetitivos. Aqui eu estou falando ainda só de TEA, por enquanto, tá? Os movimentos estereotipados, né? Agitar as mãos, estalar dedos, repetir frases, né? Idiosincráticas ou ecolalia, alinhar brinquedos e objetos de forma precisa, movimentos corporais repetitivos e adesão inflexível a rotinas, né? Aflição extrema com pequenas mudanças nas refeições ou nas roupas, por exemplo, rituais de saudação estereotipados, necessidade de seguir sempre o mesmo caminho, dificuldade com transições entre as atividades. E aí a gente tem ainda, né, a questão da hiper ou hiporreatividade sensorial, que é muito comum no TEA. Tá? Quando a gente vai fazer o diagnóstico diferencial, né, o que é que a gente vai olhar? Para evitar identificações equivocadas, mais uma vez, como foi dito ali no TDAH. No aspecto da interação social, quando a gente tem só o TEA, tá? A gente tem, muitas vezes,
dificuldade em se colocar no lugar do outro, dificuldade em perceber o perigo relacionado ao outro, respostas afetivas inadequadas, passividade ou agressividade, tá? A gente pode ter ambos os lados, não necessariamente seja só a passividade. Tá? Muito dessa passividade ou agressividade vem justamente pela falta de compreensão do que acontece no social. Então, essa reação fica inadequada, né? Essa resposta fica inadequada, como diz ali. Já nas altas habilidades, a interação social ela envolve uma curiosidade muito grande, né? Um interesse por problemas filosóficos, morais e sociais. Então, esse indivíduo gosta de conversar sobre esses assuntos. Né? Tem um termo que os meus pacientes usam bastante, que é o small talk, né? Eles não gostam de conversas pequenas, aquela conversa de elevador. Não, bem, sério. Tá? Então, eles desenvolvem um discurso mais amplo nas interações sociais, são mais independentes nesse sentido e autônomos. No pensamento e cognição. Então, a gente tem no TEA, né? Rigidez de pensamentos, dificuldade em discernir ficção da realidade, né? Leva tudo muito ao pé da letra. Comportamentos restritos e estereotipados. E é mais comum que haja uma área única de interesse intenso, né? E que às vezes vá alternando entre uma e outra, né? Então, um momento é uma coisa, depois é outra. Nas altas habilidades de superdotação, a gente tem, né, uma atenção concentrada melhor, uma originalidade maior para resolver problemas, uma criatividade que fica mais evidente, né? Eles são mais perfeccionistas, não necessariamente está atrelado a padrões, mas é mais, às vezes, a qualidade do que está acontecendo, e no TEA pode ser que muitas vezes esse comportamento restrito, ele não tenha um motivo específico do porquê que ele acontece, às vezes é só para o conforto daquele indivíduo, e são mais persistentes nas atividades, tá? No pensamento, no nível de pensamento e cognição. Na comunicação, o TEA tem uma dificuldade para iniciar ou manter uma conversa, e uma falta de linguagem corporal adequada nessa comunicação. Só por aqui para ver se... Não está certo. Já nas altas habilidades, essa comunicação apresenta um vocabulário mais avançado e essa fluência verbal, né, essa facilidade maior em conversar. Então, às vezes é aquela criança que chega, como eu disse, né, nos ambientes e conversa com os adultos como se tivesse tudo certo. E aí, quando a gente está falando de dupla excepcionalidade, né, TEA mais altas habilidades de superdotação, algumas questões podem ser observadas, tá? Então, quais são os desafios mais presentes? A gente tem, então, uma dificuldade maior na mudança de rotina do que quando nós temos só as altas habilidades. Maiores complicações de ordem motora, né? Maior dificuldade motora, eu vejo muito nos pacientes adultos, uma queixa de dificuldade, por exemplo, na direção, em tirar a carteira de motorista. As estereotipias são mais evidentes. A ausência de compreensão de abstrações, então esse indivíduo, ele considera tudo ao pé da letra, então ele não tem tanta facilidade para compreender como o indivíduo que tem só outras habilidades, né? Ele já começa a ter dificuldade nesse âmbito. Dificuldades significativas no contexto social, que estão atreladas ao TEA, né? Então, apesar dele ter altas habilidades, ele precisa preencher os critérios do TEA para que a gente feche uma dupla excepcionalidade. Ele não elimina. O que acontece é muito o que a gente chama de mascaramento. Então, devido à inteligência alta, ele consegue ler e criar padrões sobre o ambiente. Mas, normalmente, isso é bem robotizado, é bem técnico, assim. Ele cria, literalmente, regras e formas de como é que ele vai estar nesse social. Não há uma fluidez no social. E um desenvolvimento não equiparado entre o cognitivo e o social afetivo. Isso fica mais evidência ainda quando a gente tem altas habilidades e técnicas. Quando a gente vai falar de potencialidades, né? Ou seja, o que é que isso às vezes
torna diferente esse indivíduo, né, do que do indivíduo só com TEA. A gente tem, né, ausência de atrasos significativos na linguagem, desenvolvimento cognitivo, então, se só no TEA, às vezes a gente pega ali a partir do nível 2 de suporte de dificuldade de desenvolvimento da linguagem na dupla excepcionalidade, possivelmente a gente não vai encontrar. Essa presença de fluidez verbal é mais evidente, tanto que antigamente eles chamavam, né, quando a gente tinha o antigo Asperger, né, que era aquela pessoa que tinha uma inteligência muito alta, mas com os comportamentos do TEA, depois foi eliminado esse termo, né, e entrou tudo no espectro. Precocidade em linguagem falada e escrita, né, hiperlexia, aquela criança que decora muitas coisas, que sabe muitas palavras, que decora frases, que repete o que está sendo dito nos filmes. Vocabulário mais sofisticado e formal, né, essa rigidez do TEA e a habilidade das altas habilidades na linguagem acabam gerando essa fala, né, muito formalizada. Desenvolvimento superior em determinada área de interesse, capacidade de foco intenso em temas de interesse e memória excepcional para fatores e detalhes. Tá? Eu acho que, então, essa mais sobre TEA, depois eu vou abrir para vocês, se vocês quiserem perguntar, trazer algum exemplo, alguma coisa, alguma dúvida, tá? E aí, eu queria aqui falar para a gente, né, para eu ir caminhando para o final da minha fala, que é que hoje as altas habilidades, apesar delas não serem, né, um transtorno, como eu disse, né, não há um diagnóstico específico, e possivelmente eu acredito que não vá haver, né, as altas habilidades, apesar de trazerem aqueles aspectos socioemocionais que eu disse para vocês, elas são consideradas um potencial para esse indivíduo. No Brasil, elas são designadas pelo Ministério da Educação como uma necessidade especial. Então, entende-se que esses alunos precisam, né, de um ambiente adequado, assim como, por exemplo, um adulto com autismo ou uma criança que tenha um transtorno de desenvolvimento intelectual, que a gente fala. Tá? Então, a gente tem uma legislação federal que garante o direito dessa criança com altas habilidades no ensino. Então, a gente tem, né, a Lei 93, 94, que estabelece as diretrizes e bases na educação nacional, incluindo o atendimento dos alunos com habilidades de proteção. Depois a gente teve a alteração, né, que dispõe sobre a identificação, cadastramento e atendimento aos alunos com habilidades. A próxima, um decreto, né, dispõe sobre a educação especial e o atendimento educacional especializado, que é preciso ser ofertado para esse aluno. E a resolução de 2009, que institui os direitos operacionais para o atendimento educacional especializado na educação básica, tá? Lá embaixo, lá em amarelo, ele vai, né, explicar que os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades de interpretação, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos de organização específicos, aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar, professores especializados para atendimento adequado e educação especial para o trabalho e integração na vida em sociedade. Tá? Então, esse é um direito, né, tanto dos indivíduos com os transtornos, como o TEA, mas também são colocados aqui as crianças com altas habilidades. Tá? Maria, eu queria abrir. Opa, fechei sem querer. Eu queria abrir para a gente conversar um pouquinho, e aí, a depender das perguntas, eu acho eu que cito vou algum interromper a gravação para a privacidade de todos, pode ser? Porque aí fica mais Oi? reservado. Eu vou só interromper a gravação para que as pessoas tenham mais privacidade. Só um minutinho, por favor. Tá, sempre fui.